Bom, além disso, existe um outro fenômeno que também pode acontecer com ondas sonoras, que se chama o fenômeno de batimentos. É importante a gente saber que os batimentos se configuram como uma série de reforços e cancelamentos, devido à interferência de duas ondas com frequências relativamente próximas. Então, é importante a gente saber que batimentos, eles são consequências da interferência, do fenômeno da interferência sonora. Interferência, tá? Então, o fenômeno que causa os batimentos é o fenômeno da interferência. Quando a gente tem duas ondas sonoras muito parecidas, quase com as mesmas frequências, elas podem causar o efeito de batimento. Porque se elas são muito próximas, muito parecidas, os batimentos vão se configurar como uma sequência de reforços e cancelamentos alternados. Os reforços são consequência da interferência construtiva e os cancelamentos vão ser da interferência destrutiva. Então o som vai ser percebido como uma oscilação na intensidade. Ele vai ficar vai ficar mais forte, mais fraco, mais forte, mais fraco, mais forte, mais fraco, porque a gente vai ter ali uma alternância entre reforços e cancelamentos, que é uma alternância entre interferência construtiva e destrutiva. Olha só como é que isso aqui acontece. É assim, ó. Vamos supor que a gente tem uma onda A e tem uma onda B. Se a gente pegar a onda A e a onda B e botar uma em cima da outra, a gente vai ficar com isso aqui, ó, olha só. Elas são parecidas, mas não são iguais. Uma está levemente assim deslocada em relação à outra. Tá? Tem um comprimento um pouquinho diferente da outra. Então, se a gente botar uma em cima da outra, a A vai até aqui e a B termina um pouquinho antes. Então, vai ter momentos em que uma vai ficar para cima e outra para baixo, mas vai ter momentos em que as duas vão ficar para cima e as duas vão ficar para baixo. Aí depois intercala, uma para cima, uma para baixo, depois as duas para cima, as duas para baixo. E assim por diante. E o interessante é que a gente vai ter aqui, ó, regiões de interferência de construtiva e destrutiva deslocadas. Então, quando as duas ondas estiverem para o mesmo lado, elas vão gerar uma onda mais forte pela interferência. E essa onda mais forte vai ser o que a gente vai chamar de reforço do batimento. E veja que vai acontecer aqui, depois acontece aqui, depois acontece aqui de novo, depois acontece aqui de novo. Já se a gente pegar essa mesma figura e observar aqui a região onde a onda A está para baixo e a onda B está para cima, olha aqui, ó, uma para baixo, outra para cima, elas tentam se cancelar. Aqui é a situação de interferência destrutiva. Então aqui o sinal vai ficar um sinal mais fraco, quase nulo. Então essa alternância entre reforços e cancelamentos alternados, né? Então reforços e cancelamentos alternados, a gente toca o sinal A, toca o sinal B, e o que a gente percebe ali é uma oscilação na amplitude do som resultante. E o som vai ficar oscilando como se fosse um batimento. Ele vai ficar oscilando assim. Então, batimentos é um fenômeno ondulatório, no caso aqui, um fenômeno sonoro perceptível, quando nós temos duas ondas de frequências próximas, de comprimentos de ondas parecidos, e que elas vão acabar se interferindo construtivamente e destrutivamente de maneira intercalada. Tá? E o interessante é que a frequência desses batimentos vai ser igual à diferença entre as frequências dos dois sinais. Então, se um sinal tem 100 Hz e o outro tem 102 Hz, a diferença vai ser de 2 Hz, né? De 100 para 102 é 2 de diferença. Então, os batimentos eles vão oscilar 2 vezes por segundo. Então, se a gente tem um sinal de 100 Hz e um sinal de 102 Hz, os batimentos que vão acontecer ali vão ter uma frequência de 2 Hz, que é a diferença entre as duas frequências. Tá bom? E o último fenômeno que a gente tem para conversar aqui, dos principais fenômenos acústicos, né, os fenômenos sonoros, é o da ressonância. A ressonância é um fenômeno muito interessante porque ele está relacionado com as frequências naturais dos objetos. Todo objeto tem uma frequência natural. A frequência natural, a gente pode inclusive observar, se a gente pega um objeto, bate nele assim, ó. Esse barulho que fez aqui é o barulho da frequência natural desse objeto. Se a gente pegar qualquer outro objeto e bater nele, ele vai vibrar com a sua frequência natural. Tá? Beleza. Isso é frequência natural. Cada objeto tem a sua ou as suas frequências. Geralmente o objeto tem mais de uma frequência natural ali. A ressonância acontece quando a gente incide sobre um objeto ondas sonoras que coincide com a frequência natural do objeto. E o interessante é que a gente vai ter um fenômeno de grande absorção de energia mecânica ali. Se a onda
sonora que está chegando sobre o objeto, que está sendo batendo no objeto ali, coincide com a frequência natural do objeto, o objeto absorve bastante energia dessa onda e ele começa a vibrar cada vez com maior amplitude. É assim que o pessoal em programas de TV tentam quebrar taças de vidro, batendo na taça de vidro, vendo qual é a nota musical ali da frequência natural da taça e tentando emitir esse som sobre a taça, e a taça começa a vibrar. Se a gente faz isso... Fala, minha guerreira, meu guerreiro, tudo bem? Eu tô passando rapidinho aqui para falar o seguinte, tá? Se você acha que esse conteúdo aqui é relevante para você, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com quem você conhecer que acha que precisa também receber esse conteúdo. E, claro, isso só se realmente o conteúdo tá te ajudando, tá? Se o conteúdo não estiver legal, senta o dedo no dislike aí e eras isso. Valeu, segue a aula aí. A gente pode fazer com que a taça vibre e quebre mesmo. Isso aqui tá em câmera lenta, tá? A gente pode fazer com que a taça vibre e quebre. O vidro não aguenta. Então é assim que a gente pode, por exemplo, quebrar uma taça de vidro ou um copo, emitindo uma nota musical, né? Uma onda sonora. Só que essa onda sonora tem que ter frequência que coincida com a frequência natural daquela taça. Beleza?